Olá pessoal, hoje falarei um pouco sobre o Renascimento, o classicismo. Antes de começar a abordar o contexto histórico, as características, eu quero fazer a leitura de um soneto de um poeta italiano representante do Renascimento. Se amor não é, qual é este sentimento? Mas se é amor, por Deus, que coisa é tal? Se boa, por que tem ação mortal? Se má, por que é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, por que eu lamento? Se sem querer o lamentar que val? Ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto podes sem meu consentimento. E se eu consinto, sem razão pranteio. A tão contrário vento em frágil barca, eu voo por alto mares sem governo. É tão grave de error, de ciência parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno estio e ardo no inverno. Muito bem. O Renascimento foi um movimento de valorização do homem, né? Então foi um amplo movimento cultural que compreende os séculos XIV, XV, XVI, certo? E que aconteceu nas artes, na arquitetura, na pintura, na literatura. É um desdobramento, portanto, do humanismo, estudado em aulas anteriores. No Renascimento, a cultura pagã, né, a cultura da antiguidade clássica, a cultura greco-romana, os valores da antiguidade clássica, os mitos, voltam a aparecer, voltam a ser valorizados. Nós falaremos especificamente da literatura. Antes de nós tocarmos na literatura, é importante nós entendermos outras manifestações artísticas do momento. Por exemplo, na arquitetura, para nós entendermos aí o Renascimento, né? Na arquitetura nós temos o domo, a cúpula da Catedral de Florença, da Basílica de São Pedro em Roma. Na escultura, aquela tradicional, né, de Davi, do Michelangelo, né, que é a perfeição do homem, né, dos músculos, a simetria, a proporção entre os membros, tudo bem? No caso dos livros, nós temos a tipografia que permite o desenvolvimento da impressão, certo? E na literatura nós temos o desenvolvimento de formas fixas como o soneto. Nós vamos falar em idiotemas da antiguidade clássica, certo? Então, esses são alguns fatos que envolvem as artes no geral. E na pintura, né? Também a pintura nos ajuda a compreender esse momento chamado Renascimento. Eu também tenho a valorização da cultura greco-romana, que convive ainda com o cristianismo, embora neste momento agora o valor máximo seja o antropocentrismo, o homem como medida, o homem como centro, né? A valorização do homem, das suas potencialidades. Então, aquela crença de que tudo vinha pelo divino, deixa de ser a crença maior e a crença de valorização das potencialidades do homem, né, através da observação. Então não seria uma crença, mas seria uma observação das potencialidades do homem, da natureza, de como o homem se relaciona com a natureza, enfim, é o que é valorizado nesse momento chamado Renascimento, certo? Então na pintura nós temos a criação da técnica da perspectiva, que vai revolucionar a arte, né?
nós temos a criação da tinta a óleo, enfim. Muitas pinturas que retratam a mitologia são desse momento. Então nós temos vários pintores aí. Vou falar de uma obra de arte que muitos conhecem, que é a Mona Lisa, né? Então Mona Lisa do Da Vinci, por exemplo, é tinta a óleo. Mona Lisa tem o sorriso enigmático, o olhar enigmático, né? Enfim, os traços. São obras de arte que geralmente expressam a mimese, né, ou mímese, que seria a cópia, a imitação da realidade. Então são, de certa forma, a arte como um todo, seja na literatura, na pintura, enfim, na escultura, imita, né? E aí esse conceito de mimese vem lá de Aristóteles, então lá, né, da Grécia, da cultura greco-romana, né, da cultura antiga, que escreveu a arte poética, que escreveu a poética, né? Então esses valores aparecem agora no Renascimento, tá? Classicismo, então nós preferimos o termo classicismo quando nós nos referimos às manifestações literárias do período do Renascimento, né? Então essa valorização da cultura greco-romana é muito forte. O que marca o classicismo português, que é o foco aí do nosso entendimento neste momento. Em 1527, portanto século XVI, o Francisco Sá de Miranda retorna, um poeta, né? Um escritor, retorna da Itália. E ao voltar da Itália, ele traz algumas inovações, né? Ele traz o chamado doce estilo novo, né? O que era o doce estilo novo? Era o jeito de fazer poesia com versos de 10 sílabas métricas ou poéticas lá no período de transição, lá no humanismo. Então poetas como Dante Alighieri, como o Petrarca, né? Que é o italiano, cujo texto eu li agora há pouco no começo, já usavam o soneto com o verso decassílabo, né? As 10 sílabas poéticas. Então, doce estilo novo era essa medida nova, como ficou conhecida, ou seja, o verso de 10 sílabas poéticas, que, segundo eles, era um verso mais musical, que tinha mais ritmo, que tinha uma melodia mais agradável, certo? Então, isso marca aí o classicismo português, a chegada de Sá de Miranda trazendo doce estilo novo, né? A medida nova, que se diferenciava da medida velha, que foi bastante utilizada lá no trovadorismo, no humanismo, nas cantigas, que eram os versos com 5 ou 7 sílabas poéticas, ou seja, 5 redondilhos menores, 7 redondilhos maiores. Então esses versos relacionados à poesia trovadoresca, a poesia do humanismo, né, mas também relacionados à tradição oral, são conhecidos como medida velha. E agora o verso de 10 sílabas poéticas fica conhecido como a medida nova. E o soneto tipo italiano, né, o soneto trazido por eles, né, no caso trazido pelo Sá de Miranda e valorizado pelo Petrarca, lá na época do humanismo, né? O que ocorre? Essa forma fixa vai ser uma forma bastante utilizada pelos escritores desse momento. Daqui a pouco nós vamos falar, no caso, o nome de destaque é o Camões. O que é o soneto? O soneto é uma forma fixa clássica, portanto, que tem 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. É uma forma fixa, né? E os 2 últimos versos aí recebem o nome de chave de ouro, porque sintetizam, enfim, trazem a ideia geral, talvez, aí do poema, né? Facilitam a compreensão de todo o poema. Então, totalizam 14 versos nessa forma. O Shakespeare, né? Nós falamos do Shakespeare quando abordamos o teatro. O Shakespeare também criou sonetos, né? Criou vários sonetos.
Os sonetos dele na literatura inglesa são muito famosos, só que os sonetos do Shakespeare não são como os sonetos do Petrarca, como os sonetos de Camões, né? O soneto tipo italiano, utilizado pelo Camões. Não, o soneto do Shakespeare se diferencia porque nós temos 3 quartetos, né? E os 2 últimos versos, ou seja, o dístico, né? A estrofe os 2 últimos versos são um pouquinho separados, mas esses 3 quartetos ficam juntos, né? Não há uma separaçãozinha. Então, existe o soneto inglês e o soneto italiano. Na literatura portuguesa, o soneto bastante utilizado, e na literatura brasileira também, né? É o soneto tipo italiano, certo? Então, na época em Portugal também, né, no reinado de Dom João III, essas ideias, essa cultura, esse conhecimento da cultura greco-romana aparecem fortemente. Então a Universidade de Coimbra, por exemplo, tem que se adaptar em relação aos seus currículos, para incluir os estudos do grego, do latim, né, os estudos da tradição da antiguidade clássica. Então, surgem várias mudanças na formação também aí, mais relacionada aí ao contexto histórico de Portugal, certo? Então, são vários fatos que marcam. Uma questão importante que deve ser falada também, né? Eu comentei aí sobre a pintura, eu falei sobre a literatura agora especificamente. O que ocorre nesse momento é a questão dos mecenas, né? Então, os burgueses financiavam muitos pintores, ajudavam muitos pintores, colocavam as suas obras, as suas telas em suas casas, ou até mesmo pediam, pagavam pela impressão dos clássicos da filosofia, né? Então, Aristóteles. Então, eles tinham esses textos lá em suas residências, eles queriam ter isso daí, né? E aí isso acabou gerando uma circulação maior desse universo, né? Desse universo da antiguidade clássica. Então, na filosofia, a gente falou do Aristóteles. Se nós pensarmos na literatura, então seria o quê? Homero, né? Com as epopeias lá, Ilíada, né? Odisseia, o Virgílio, né? Com a Eneida. Se a gente pensar na cultura latina, então, Ovídio, Horácio, enfim. O teatro, se nós pensarmos no teatro, Sófocles, né? Com Édipo Rei, que acho que é uma peça bastante conhecida. Se nós pensarmos em Eurípides, enfim. Então, toda essa cultura da Grécia Antiga volta com força. Então, vamos dizer que é uma valorização das ideias pagãs, né? Dessa cultura produzida aí pela Antiguidade Clássica, que convive também com o cristianismo, porque muitos pintores, por exemplo, ainda retratam obras religiosas, né? Mas com as características desse novo momento. Então, valorizando o equilíbrio, valorizando a harmonia, usando a tinta a óleo, enfim, entre outras características que são marcantes do período chamado Renascimento, né? Então, seria interessante aí no material de vocês, existem algumas pinturas, existem outros poemas desse momento que ilustram bastante o pensamento da época, desse momento aí chamado Renascimento, né? Então, é um momento amplo, para nós concluirmos aqui, né? Um momento amplo, um movimento amplo que abarca aí as artes de um modo geral, o pensamento de um modo geral. Então, acreditar no divino apenas já não satisfaz o homem. É um momento, importantíssimo falar isso, é o momento das grandes navegações. Então, eles estão navegando por mares, principalmente os portugueses, né? É um momento de glória, de reconhecimento do povo português, que está navegando por mares nunca dantes navegados, como vai nos dizer o poeta máximo do classicismo português, chamado Luís de Camões, né? Luís Vaz de Camões, em sua obra, em seu grande poema épico chamado Os Lusíadas, que vai ser foco, né, de uma outra aula.
Mas nesse momento é importante ressaltar aí o momento das grandes navegações, desse olhar que o homem tem por buscar o novo, né? Por se aventurar pelos mares, por conhecer, pela investigação, né? Então, aquela obra do Da Vinci, né, o homem vitruviano, que muitos associam ao período também do humanismo, esse período de transição ao Renascimento, nós conseguimos verificar como que esse olhar para o homem, para o desenvolvimento da ciência, né, para o desenvolvimento daquilo, das potencialidades do homem naquele momento, né, a partir daquilo que eles tinham naquele momento. Então, muitas invenções surgem nesse momento, o contexto é bastante diferente do contexto restrito da Idade Média, por exemplo, né, com o feudalismo. Então é um contexto bastante diferente e bastante rico, certo? Então nós falamos aí do início, falamos do classicismo na literatura. Vale ressaltar, né? Vale ressaltar que esses poemas, né, daqui a pouco nós falaremos do Camões, que é o grande poeta do Renascimento. Mas esses poemas, eles valorizam um outro perfil, né? Então a mulher é trabalhada de uma outra forma, é retratada de uma outra forma, que é retratada, por exemplo, na literatura da era da Idade Média, da época medieval, né? Então agora, com o Renascimento, com o classicismo, começa a era clássica na literatura, né? Que vai até, historicamente falando ali, finalzinho do arcadismo, até o momento da Revolução, né, francesa, enfim, Revolução Industrial, Revolução Francesa. Mas nesse início chamado Renascimento, a forma de retratar a mulher com uma certa perfeição, ou com aspecto bucólico, valorizando essa questão da natureza, e esse olhar racional também, né? Por quê? Porque os textos, eles estavam repletos de lirismo anteriormente. Os textos de agora, como nós vamos ver daqui a pouco em Camões, eles já tentam trabalhar o tema do amor também, mas tentam trazer um olhar racional. E, voltando ao poeminha que eu li, do Petrarca, é a dificuldade de trabalhar um sentimento a partir de uma perspectiva racional. Vejam que o texto do Petrarca, o soneto dele, se amor não é, qual é este sentimento? Né? Se boa, por que tem ação mortal? Se má, por que é tão doce o seu tormento? Então, da dificuldade de eles relacionarem aí o amor de forma racional, porque o amor é um sentimento, né? E como abordá-lo de forma racional, surgem algumas figuras de linguagem da contradição, que serão bastante trabalhadas nesse momento chamado Renascimento, Classicismo, né? Que é o paradoxo, a antítese. Então, o Camões, por exemplo, tem aquele célebre, famoso, conhecido, a poeminha dele, né? Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Aí a gente já vê as contradições, a gente já vê, melhor dizendo, aí já vem e a gente já vê as contradições do amor, certo? Então o Renascimento é um amplo período, tá? Um movimento cultural bem amplo, um movimento histórico, né? Então tem o Renascimento cultural, Renascimento comercial, Renascimento literário e as artes, de uma certa forma, e a literatura estão marcadas por essa valorização, né? Pela criação de novas formas, como a tinta, como eu já disse, como a perspectiva, como o uso do soneto, a valorização do soneto, da medida nova, né, do doce estilo novo, entre outros. E, claro, a valorização da cultura da antiguidade clássica, da cultura greco-romana. Tudo bem? Mais adiante nós falaremos aí do grande nome que é o Camões mais a fundo, né? Valorizando a sua poesia épica e a sua poesia lírica. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês aproveitem essas informações, né? O professor não colocou algumas imagens, não editou, mas é importante que vocês escutem com atenção e usem aí do material de vocês e pesquisem também sobre esse momento, que é um momento bastante importante para nós entendermos a literatura de uma forma geral. Para concluir,
Eu acho importante falar isso. O que é o clássico, né? Nós vamos começar uma era chamada classicismo. O que é o clássico? Eu penso que se nós sabemos o que é o clássico, quando nós interpretamos, quando nós analisamos um poema, fica mais fácil, né? Então nós temos a informação de que o soneto é uma forma fixa clássica, né? Que abordar a cultura, abordar a cultura greco-romana, né? A valorização, os valores da Grécia, de Roma, os mitos, né? Essa questão pagã é clássico. Então isso nos ajuda a entender, né? Sempre quando nós vamos falar da literatura clássica. Então, mais para frente na literatura, quando vocês estudarem outros estilos, outras tendências, tanto em outras literaturas como na literatura brasileira, quando vocês se depararem, por exemplo, com um soneto, vocês saberão que isso faz referência ao clássico, né? Que é uma forma clássica, por exemplo. E é uma forma de ajudar a entender a literatura como uma forma geral, né? Então são ideias bastante interessantes de nós termos conosco para a leitura e para a análise dos textos em literatura, tá bom?